Fala pessoal do Rapinhos do Mar, Guilherme aqui, e voltando dessa vez para falar da melhor época do ano, o Draft, o maior evento da intertemporada da NFL, sem dúvida nenhuma. O dia que os times melhoram no Natal, é sem dúvida nenhuma a parte mais emocionante da intertemporada que todo mundo fica esperando, desde o ano passado. Antes da gente começar a falar sobre o nosso Seattle Seahawks nesse draft, por favor, não se esqueça, deixa o joinha, se inscreva no canal, é muito importante pra gente aqui que está produzindo conteúdo de NFL de forma independente sobre o Seahawks. E comente também, concorde, discorde, vamos conversar. É sempre importante essa interação. Agora sim, vamos falar um pouco, um panorama geral sobre o Seattle Seahawks nesse draft, não é mesmo? Eu acho que o primeiro statement, né? A primeira frase que precisa ser dita é: não dá pra gente descartar ninguém. Nenhuma posição. Não dá pra descartar nada do Seahawks nesse draft. Eu acho que o nosso time foi construído tanto na free agency ao ponto que é, não existe nenhuma need tão gritante assim, pelo menos na minha opinião. É, você tem OL, né? Mas você tem jogadores para colocar lá. Mas eu não penso que John Schneider pense assim. Na minha cabeça ele acha que o time foi construído da maneira para ele ficar confortável. Então eu não descartaria nenhuma posição. A posição que eu provavelmente eu ficaria um pouco mais desconfortável é linebacker, porque a gente renovou com o Ernest Jones, né? E tem o Tyrese Knight, que tá indo pro seu segundo ano. Mas Ernest Jones fez uma cirurgia, não sei como ele vai voltar pro jogo. Lembra muito o draft de 2020, porque o Seattle Seahawks tinha Russell Wilson no auge, tinha Bob Wagner e KJ Wright jogando em ótimo nível ainda. E a gente selecionou Jordan Brooks, porque Jordan Brooks, não é mesmo? E desperdiçou a oportunidade de atacar outras posições. Então eu acho que linebacker é a posição que eu ficaria mais triste. Mas também eu entendo por esse lado de Jordan Brooks, só não seria o que eu faria, mas não me surpreenderia. Outras posições que eu vejo com um pouco mais de chance. Cornerback. Eu já tinha feito um vídeo aqui anteriormente falando sobre que a gente precisa de um cornerback. Quem chegou na nossa divisão, Devante Adams, né? Ele assinou com os Rams. Não sei se vocês vão lembrar, no jogo contra os Jets temporada passada, Devante Adams fez a festa em cima de Josh Jobe. Fez a festa mesmo, acho que foram 2 TDs, alguns passes longos. Então eu gostaria de um cornerback, talvez um Jaden Barrow, um Will Johnson, se cair, Chevron Revel, Trey Amos, esses nomes. Um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás, né? Talvez com um trade down, mas são nomes que eu vejo ali naquela área que seria muito importante que a gente pegasse, de verdade. Outro nome que eu vejo também outra posição que eu vejo é a posição de Edge, né? Tem a famosa frase, Edge nunca é demais. Atualmente a gente tem nossos 4 Edges, né? O Shannon Woods, o DeMarcus Lawrence, Bowen Maffey, Derrick Hall. Sim, são 2 veteranos com histórico de lesão. O Nuotsu, principalmente, né? E 2 jovens que eu não sei se eles conseguem evoluir. Claro, a gente quer acreditar. Eu acho que Maffei tem mais potencial para evoluir do que a Hall. Mas eu não sei se eles serão um Ed, aquele Ed 1, sabe? Aqueles caras que a, a defesa, o ataque adversário dobra, triplica e fica de olho sempre. Então eu gostaria de alguém com um potencial desse. Acho que meu nome preferido na classe é Shemar Stewart, o cara que teve a melhor performance da história do Combine para um Edge, né? Com Rage 10. Eu acho que ele seria
excelente. Tem todas as ferramentas físicas para isso. Eu acho que Mike McDonald cuidaria muito bem dele. Então eu acho que Edge seria bom. Ficaria bastante feliz se fosse um Edge. A posição premium você não acha. É mais difícil de achar para depois, né? Outro cenário que acho que seria o preferido de muitos, e também não me desagradaria no geral, seria o trade down, né? Mais um IOL. O IOL mais falado nessa classe na primeira rodada é o Razable, center guard, né? Ele pode jogar nas duas. Ele é de South Dakota ou de North Dakota? Eu esqueci agora, me desculpa. Mas é de South ou North Dakota State. O cara cresceu muito no Senior Bowl. Eu gosto dele. Mas pro trade down, alguém precisa subir. Então a gente tem que contar com a queda de algum jogador. Talvez se a gente queira explorar alguém querendo um quarterback, um Jackson Dart, por exemplo, ou um cornerback, o próprio Will Johnson caindo, e a gente queira dar um trade down e trade down assim da 22 para trás, tá? Para conseguir alguma pique extra, talvez subir no segundo round. Depois eu acho que seria interessante, seria uma boa escolha. Aqui tem outro cenário também de OL, porque a gente pode escolher um tackle e mover ele para guard, né? Nessa classe tem muito isso. Um cara que pode cair bastante, que eu acho que é o Will Campbell, tackle de LSU, que tem uns braços bem curtos. Essa aqui é verdade. Para um tackle, né? Essa aqui é verdade. Para um tackle, né? Então, eu não sei, ele já deu declarações várias vezes que quer jogar como tackle, que é um tackle, então eu não sei se ele ficaria confortável de ser escolhido por a gente e ser movido para guarda. Aparentemente, Brian Lucas está saudável, então a gente tem que escolher realmente um guarda, mas eu não sei. Pode chegar na hora o time falar, filho, você aqui é NFL, você é guarda. E ele vai ter que aceitar jogar de guarda. Mas é um nome também pra gente ficar de olho. E para finalizar já, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que a gente tem que ir pro elefante na sala, né? A posição de quarterback. É a posição premium, a melhor posição do jogo. O contrato de Sandarnold é bem fácil de sair. Claramente ele não é o nosso futuro, ele não está amarrado, a gente não vai ficar com esse contrato por muito tempo. E aí, o que fazer? Na 18. Jackson Dart sobrou na 18, tá na board. O que é que você faz? A resposta certa para isso é: não dá para saber. Não dá para saber porque a gente não tem as informações. A gente não sabe se os times gostam mais de Jackson Dart, se isso é invenção da mídia. Eu lembro do draft de Malik Willis, Matt Corral, Sam Howell. Todo mundo falava de Kenny Pickett, né? Malik Willis na 2. Malik Willis foi sair lá pro terceiro dia. Esse final do segundo, terceiro dia. Então a gente não sabe se os times gostam realmente de Jackson Dart ou se isso é só pressão da mídia, né? Quarterback de um mês. Então, assim, a gente sabe que os outros times, se a gente souber que os outros times querem, a gente pode explorar os cenários de trade down, né? Pode ter muita gente desesperada. Ou a gente pode simplesmente ir apertar o gatilho na 18 em Jackson Dart. Nenhum dos dois cenários seria ruim. A menos que a gente seja saltado pela 18. Se um QB tá na board e tem alguém querendo subir, você tem que arrancar tudo que a pessoa quer. É a posição mais importante do jogo. Vai ter outras pessoas atrás de Jackson Dart, então a gente tem que assaltar o outro time que querer subir. Se não assaltar, eu me sinto confortável. Eu me sinto confortável em selecionar Jackson Dart. Simplesmente porque é um QB, o que a administração precisa,
É o que a gente precisa como torcedor, alguém que possa se desenvolver um ano no banco, talvez dois, fique no banco, aprenda o jogo. O ataque de Omid e Lane Kiffin é extremamente, extremamente simples. Ele não teve que pensar muito no Jackson Dart, né? Mas DK Metcalf, por exemplo, jogou nesse ataque. Se vocês lembram do draft, era bastante criticado porque ele não corria muitas rotas e virou o que virou na NFL, né? Mas para um quarterback é diferente, ele pensa o jogo, né? Ele comanda em campo. O adversário só tem que correr rota. E então ele vai precisar de um tempo aprendendo um ataque, se adaptando à velocidade do jogo, que é completamente diferente. Então não acharia ruim. Não sairia comemorando também, né? Não ficaria. Mas entenderia e aceitaria e vamos pro futuro. Jackson Dart será o nosso quarterback se isso acontecer. E para finalizar, queria falar um pouco de Jalen Milroe, quarterback de Alabama. Jalen Milroe é um atleta fantástico, né? É uma força no braço inacreditável, uma habilidade de correr com a bola. Eu gosto dele. Talvez eu goste mais do projeto Milroe mais que Dart, né? Mas é porque várias pessoas falam essa frase. Jalen Milroe é um atleta, Jackson Dart é um quarterback, né? Os dois jogaram no Senior Bowl e foi aí justamente que Dart começou a subir e Milroe a cair. Mas quando eu falei do possível trade down e uma possível subida na segunda rodada é justamente por Milroe. Eu também não ficaria triste e entenderia bastante o projeto Jalen Milroe, quarterback do Seahawks. Então é isso, pessoal. Valeu, a gente fica por aqui hoje. Já já a gente vai voltar com mais informações e notícias sobre o draft. Mas agora, fica aí. Espera um pouquinho. Ver se vai ver a promo do Rapinas do Mar pro próximo draft. Assiste aí que tá bem legal. Valeu! A fé e a esperança de um futuro melhor passa por mais de 300 jogadores, 32 times, 7 rodadas e 257 escolhas. Os calouros querem um time e os times querem um título. De 24 a 26 de abril vamos transmitir ao vivo os 3 dias de escolha do NFL Draft 2025, com a energia e a emoção que você já conhece. Quem acompanha o Rapinas sabe, aqui não tem meia volta. Vamos viver o draft como você nunca viu. Serão 3 dias intensos de análises, reactions, tensão e emoção. Nada vai passar batido. Cada pique vai ser vibrada com você. E claro, sempre com aquele toque especial Rapinas de zoeira. Análise afiada e interação com a galera. Você vai sentir cada grito de emoção, cada suspiro de tensão e vai viver o draft de uma maneira que só o Rapinas sabe fazer. Todas as emoções e decepções, todos os times da NFL e a energia de cada momento. Tudo isso ao vivo, com a melhor e maior cobertura do YouTube. Então anote aí, 24, 25 e 26 de abril, aqui no Rapinas do Mar.